Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Juntos aqui estamos, é graça de Deus, celebrando o 5º domingo do tempo da Quaresma, o último domingo deste mês de março. Estas lembranças para dizer o tempo passa muito rapidamente. E nós precisamos, por sermos filhos e filhas de Deus, o Senhor do tempo, viver o tempo com qualidade. Vamos então nos preparar para a escuta interpelante do Evangelho de hoje, acolhendo o comentário dos sermões de São João Crisóstomo, quando ele diz: examinemos atentamente qual foi para os discípulos a vantagem do milagre realizado em favor de Lázaro. Depois de frequentes conversas com os discípulos sobre a sua paixão, o Salvador os via sem ânimo algum. Essas narrativas os enchiam de pavor, visto que, perturbados e amedrontados por raciocínios humanos, consideravam a paixão predita um sinal de fraqueza e não algo inerente ao plano da salvação. Por isso, ao aproximar-se o tempo da sua paixão e na iminência de ser pregado na cruz, o Senhor ressuscita Lázaro, que havia morrido. Quis assim ensinar aos discípulos que a paixão e a cruz não seriam sinal de fraqueza. Quis também provar às testemunhas que ele não tinha o domínio sobre a morte que poderia fazer retornar à vida uma alma já libertada dos laços da terra. Além disso, segundo outro propósito, revela sua própria morte livremente aceita. Talvez quisesse prefigurar na pessoa de Lázaro a sua própria ressurreição após 3 dias e tranquilizar os corações pusilânimes sobre o breve espaço de tempo que deveria passar no túmulo. Assim, as portas do mistério da cruz oportunamente dissipam o medo dos discípulos, dando-lhes a entender que esse benefício, a outro concedido, ele pode facilmente dar-se a si mesmo. Por suas obras adverte os corações vacilantes e de algum modo dá voz aos acontecimentos. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu isso, acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Mas vamos para junto dele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho do Deus, que devia vir ao mundo. Meu irmão, minha irmã, mandaram dizer a Jesus: aquele que amas está doente. E Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É um desafio humano e existencial diante da fragilidade da doença e, sobretudo, diante da ameaça da morte. Somos chamados a nos fortalecer por uma compreensão nova de que existe uma fonte inesgotável de vida, que é Ele, o Senhor, que disse: o nosso amigo Lázaro dorme, vou acordá-lo.
Os discípulos por isso comentaram: se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Por isso Jesus disse a eles abertamente, para dizer a nós e infundir em nosso coração uma confiança incondicional em Deus: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. O diálogo com Marta é importante. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Ele respondeu a ela: teu irmão ressuscitará. Ela dá o testemunho, que deve ser o ponto de partida e o alicerce da nossa fé. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E é preciso abrir o coração, meu irmão, minha irmã, para compreender esta verdade e nos deixar encharcar por ela, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Esta é a nossa pergunta hoje. Crês isto? Não há outra resposta senão a de Marta. Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Muitos que ali estavam acreditaram nele pela força do testemunho que foi dado. Crer nele é compreender o que nos apontam as cartas pascais de Santo Atanásio, quando sublinha: está próximo de nós o Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez tudo por nós e promete estar conosco para sempre. Deus nos conceda a graça de termos esta percepção para que sejamos infundidos pela força do amor que nos sustenta e nos faz caminhar na direção certa. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.